Vamos começar nossa semana aqui com informação ao vivo. Os olhos do mundo se voltam para o Rio de Janeiro a partir de hoje, onde começa a cúpula do G20. Os governantes das principais economias do planeta, que representam 85% do PIB mundial e 80% das emissões de gases do efeito estufa, tentarão avançar, em particular, no financiamento da luta contra as mudanças climáticas. A Lohane Castro está em São Paulo e chega com mais informações para a gente agora ao vivo. Lohane, bom dia para você. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. A semana mais importante para o Brasil, porque o Brasil é presidente do G20 neste ano. A reunião de todos os chefes de estados dos países membros, mais a União Europeia e a União Africana, além de instituições convidadas, acontece hoje e amanhã. Porém, os eventos paralelos do G20 começaram ainda no dia 15. Então, por conta disso, a semana no Rio de Janeiro será bem intensa, cheia de chefes de estados, representantes. E para você que está em casa, só para entender como funciona o G20, ao longo desse ano, todos os ministérios do governo brasileiro se reuniu com outros ministros e secretarias responsáveis dos países membros para discutir assuntos chaves, como o foco no combate à fome, a mudança climática, reformas de instituições de governança global, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, da promoção do trabalho decente. Enfim, são vários assuntos que esses ministérios discutiram ao longo do ano, juntamente com esses representantes dos países membros. Depois disso, foi feito, cada grupo, cada ministério criou a Carta do Ministro. E essa Carta do Ministro é o que vai basear a fala de Lula amanhã, durante a apresentação dele no G20. Essa Carta dos Ministros falam sobre as principais dificuldades mundiais em relação a vários assuntos e, principalmente, em relação ao mote, ou seja, ao tema-chave do G20, que é combate à fome e mudança climática. Então, depois que ele apresentar essas informações, o presidente Lula e todos os demais presidentes formulam uma outra carta, que vai ser a carta que vai ser a base do próximo ano para o G20, que será realizado na Índia. O evento deste ano acontece no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, vai reunir todas essas lideranças da União Europeia, União Africana e mais os 20 países membros. Além disso, em paralelo a isso, na verdade, os ministros também estarão reunidos com os ministros desses países, além dos diplomatas. Então, o Rio de Janeiro está muito cheio de estrangeiros, de pessoas que vieram de fora para participar desse evento muito importante. E lembrando que o G20, Wilker, ele não aprova leis e nem impõe obrigações aos países, mas firma compromissos de políticas econômicas, políticas sociais e também de governança a serem adotadas por esses países para que o mundo fique mais equilibrado. A gente está vendo as consequências climáticas que nós estamos sofrendo por conta da ação humana e acaba que a ação feita aqui no Brasil impacta muito outros países e vice-versa. Então é preciso ter esse equilíbrio e o G20 serve para isso. Além disso, a presidência do bloco muda a cada ano. Em dezembro do ano passado, o Brasil assumiu a presidência do G20. Todas as reuniões do G20 foram realizadas aqui no Brasil, em várias cidades, e depois, agora em dezembro, a liderança do G20 vai ser transferida para a Índia, onde será, ou melhor, para a África do Sul, onde será realizada em 2025 o G20. Devem participar da cúpula nomes importantes, como o presidente Joe Biden, que inclusive tem uma reunião marcada com o presidente Lula, e essa semana essa reunião será muito importante. O presidente da China, Xi Jinping, que inclusive vai fazer uma visita a Brasília na quarta-feira, durante o feriado, e Emmanuel Macron, presidente da França, e o representante do Reino Unido, que é o Keir Starmer, e a Giorgia Meloni, presidente da Itália. Além disso, também tem os presidentes
o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, é um evento, Wilker, que reúne tanto oposição quanto apoiadores do presidente Lula em um só lugar. E, em meio a essas reuniões, tem as bilaterais, que são reuniões paralelas que acontecem entre os países para discutir assuntos importantes. A gente sabe que o Brasil tem uma parceria com o Joe Biden, que inclusive o nome dessa parceria é Lula-Biden, para promoção de emprego, para promoção de investimentos no Brasil, e por conta disso, então, será muito importante. Mas como o Joe Biden perdeu as eleições, né, o partido dele perdeu as eleições, então essa conversa deve ser importante justamente para saber o rumo que o Brasil vai tomar com os Estados Unidos, já que a partir do ano que vem Donald Trump assume a liderança do país e isso pode impactar muito o Brasil e outros países membros também do G20. Então, esse encontro é muito importante, Wilker. Com certeza, os olhos voltados realmente para o Brasil, né, Lohane? E as autoridades aí dos maiores países do mundo estão aqui, menos Vladimir Putin, né? Ele ficou lá na Rússia porque se Exato. sair pode ser preso. Exatamente. Ele não pode sair da Rússia porque a Interpol já tem um alerta, né, por conta de ferir as regras da guerra, porque para fazer uma guerra você tem que seguir as regras, e por conta disso ele não pode sair da Rússia e não veio. Inclusive, o evento que teve recentemente na Rússia foi justamente por isso, porque ele não poderia sair, então transferiram o evento para a Rússia, que a Rússia acabou ganhando visibilidade com isso. E um dos assuntos importantes, Wilker, para o G20 também, e que gera muito impasse entre os países da União Europeia, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque os países eles podem fazer uma cúpula, fazer um conjunto e falar: nós não vamos mais fornecer algum tipo de insumos para a Rússia. Então, com isso, vai enfraquecer a guerra. Mas isso daí gera muita discussão entre os países e acabam que eles não entram em um acordo, mas possivelmente esse assunto vai estar na carta do presidente, a carta final que será apresentada no G20. Muito bem. Rússia, então, está sendo representada pelo Sergei Lavrov, que é uma figura que ficou muito conhecida também após o início dessa guerra lá na Ucrânia. Obrigado, viu, pela sua participação. Até mais.